Marcelo, você que pagou o som. Sem medo? Sem medo, sem respeitar? Eu não participação. Não parava, ninguém não nada, ninguém fez nada. Esse é o comportamento, o pessoal vai para o final, se montar, o cara vai tomar uma semana, acabou se não, vamos adesivo, alguma forma, foi no escritório mesmo, adesivo. Então, assim, mano, fica água para ele, pelo sócio, está autorizado. Você falou o sinal, tudo mais importante. Quando começa, tem que estar Então, muito legal, primeiro eu entendi. Posso deixar você começar? Vamos ver. Uma cópia da declaração da nossa Constituição. Pode ser uma da cada. Tá bom, família chegar. As duas, eu, o Marcelo, e eu supus que conseguiria hoje umas 10 pessoas. No passado tinha 15, mas também menos. Tivemos umas 10 pessoas, então uma cópia para cada dois. Só que esses dois não podem ser pessoas de famílias diferentes, porque fazer esse casamento. Vai ser usado por quem faz oração, leitura. Tá desligado lá. Então vai ser na vovó, né? Verdade. Eu guardei no ligado, não podia a porta, ela dentro do carro. Ela dentro do carro, não falava, não podia falar, não podia falar.
ligado aí? Será que não está ligado? Porque ligou, a pessoa não está funcionando. Ligaram avisando. Já? Nós temos algumas pessoas já assistindo das suas casas pelo Facebook e estamos iniciando o nosso culto neste terceiro domingo de novembro. A saudação na paz, na graça e no poder que há no nome de Jesus. E todos nós aqui e os que estão em casa estejamos unidos em um espírito e em um só coração, louvando e adorando ao Senhor que nos criou e nos salvou através do sacrifício de Jesus. Nós queremos iniciar fazendo uma oração ao Senhor. Vamos orar. Bondoso Pai, celestial e eterno, graças nós te damos, Senhor, do fundo do nosso coração, porque em todos os momentos da nossa vida o Senhor está conosco, nas horas de insegurança, nas horas de alegria, nas horas de paz, de tranquilidade, mas também nas horas de instabilidade, de preocupação, de pesar. Que, Senhor, mais e mais percebemos, sentimos quão importante, quão real é a Tua presença, a Tua paz, a Tua bênção sobre nós. Neste culto, Senhor, oferecemos o nosso coração aberto para Te adorar, para Te engrandecer, para receber das Tuas manifestações de bondade, de graça, na forma de instrução, de direção, de palavra, Senhor, e de comunhão. Também, Senhor, neste culto nós oferecemos a Ti o nosso coração desejoso de ser alimentado, de ser instruído pela Tua palavra, e assim, Senhor, a Tua presença, a Tua palavra e o Teu poder sejam presentes também na casa, na família e no coração dos irmãos e irmãs que em Cristo Jesus estão unidos, participando deste culto de suas casas pela internet. Assim, Senhor, recebe nossa adoração, recebe, Senhor, nosso culto a Ti. Nós o oferecemos e a Ti também oramos, em nome de nosso amado Senhor, o Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro dos Salmos. O Salmo número 8, versículos 1 a 9. Quero convidar Luciano para que faça essa leitura. Todos nós vamos acompanhar em nossas Bíblias. Salmo 8, versículos 1 a 9. Quero convidar o Luciano para vir até aqui. É um salmo de exaltação da glória e do poder do nosso Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, pois puseste a Tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, Tu suscitaste força, por causa dos Teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos.
tudo puseste debaixo dos teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Amém. Como é o Senhor glorioso na sua criação, tanto da natureza à nossa volta, quanto da nossa própria vida como seres humanos. Por isso, ao olhar para a natureza, ao olhar para a criação, nós vemos a glória e a grandeza do Senhor. E é essa glória e grandeza do Senhor que nós vamos agora cantar. Vamos cantar o hino do nosso inário, Cantai Todos os Povos, o número 94. 94. Senhor meu Deus, grandioso és tu.
ler a palavra do Senhor. Leitura bíblica no livro de Lucas, capítulo 20. Versículo 19. Lucas capítulo 20, versículo 19. Vamos ler até o versículo 25. Convido a Conce que faça essa leitura aqui na frente. Lucas 20, 19 a 25. Do tributo. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar nas mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiram de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. Quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém. Nesse texto, Jesus dá uma resposta sábia a uma pergunta capciosa. Pergunta que foi feita a ele com a intenção de dar algum motivo para prender Jesus, acusando-o de ser contra o Império Romano e assim ser acusado de traição, que poderia levá-lo à morte. Jesus não tinha chegado ainda a hora de ele ser crucificado, então ele responde com muita sabedoria. Ele pede uma moeda corrente comum da época e trouxeram-lhe uma moeda. E ele perguntou para as pessoas que faziam a pergunta para ele: de quem é essa figura que está impressa na moeda? Responderam: essa é a figura de César. César era o imperador romano. E aí Jesus então respondeu a pergunta deles, se era lícito pagar tributo, imposto ou não. Jesus disse: dai a César o que é de César. O imposto era um imposto estabelecido pelo Império Romano, por César. Portanto, ao César é reconhecido por Jesus como autoridade, ainda que fosse um imperador mau, cruel, corrupto, violento, egoísta, perverso. Ele tem de Jesus o reconhecimento de uma autoridade na terra, pelo menos para estabelecer e cobrar impostos do seu império. Assim, Jesus disse: se essa moeda é de César, tenha a César o que é dele. Mas a continuação da palavra de Jesus é muito importante. Não deixem de dar a Deus o que Deus merece, o que é de Deus. Na verdade, Jesus está querendo chamar a atenção para a última parte. Aqueles que faziam essa pergunta a Jesus estavam deixando de dar a Deus o amor e a adoração que Ele merece e estavam mais preocupados em fazer Jesus tropeçar para fazê-lo ser preso e assim ser morto. Mas um dia como este, 15 de novembro, um dia de feriado nacional e um dia de eleições, é a oportunidade para nós aplicarmos para o dia de hoje esta palavra de Jesus. É dever nosso participar da vida pública, da vida da cidade,
escolhendo os nossos governantes, no caso de hoje, prefeito e vereadores. Dar a César o que é de César significa para nós hoje o nosso dever de contribuir, de participar da vida coletiva, das decisões democráticas em nosso país e em nossa cidade, no nosso caso. Por isso, agora, vamos orar em favor do Brasil, em favor da nossa nação brasileira. Vamos orar pela situação política do Brasil. Vamos orar em favor da situação econômica de nosso país. Já não era tão favorável e agora com estas situações tão desafiadoras de despesas extras, mais ainda a economia do nosso país tende a sofrer de dificuldades, e não apenas agora, mas para os próximos anos. Devemos orar também pela realidade social do nosso país, devemos orar pela realidade sanitária, a pandemia do novo coronavírus entre nós. Que Deus tenha misericórdia de nosso povo, de nossa nação e do mundo. Vamos ter um tempo agora para nós, então, intercedermos pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade e por todas essas realidades que afetam a nossa vida em sociedade. Oremos. Amoroso Pai, Senhor de todas as coisas, o Senhor conhece a nossa realidade, o Senhor conhece o nosso problema no nosso país, no nosso estado, o estado de São Paulo, no nosso município, Sorocaba, onde estamos localizados. Dia, Senhor, em que em todo o país houve eleição para vereadores, para prefeitos, a fim de que nessa realidade local mais próxima de nós, os governos sejam constituídos. Pedimos ao Senhor sabedoria, pedimos ao Senhor condução justa e misericordiosa no coração e na mente daqueles que hoje foram eleitos e daqueles que não foram eleitos hoje e o serão em segundo turno também, Senhor. Que o Teu domínio sobre todas as coisas, conforme diz a Escritura, se manifeste de maneira abençoadora na realidade social, política e econômica do nosso povo, da nossa nação, dos nossos governantes, da nossa nacionalidade e da nossa vida como cidadãos num país como o nosso que vivemos, e cada cidade onde a Tua palavra é proclamada e o Teu nome é glorificado. Nós queremos apresentar esta nossa intercessão nesse momento também em favor da família da nossa irmã Alice, que está hoje, Senhor, de uma maneira muito profunda, sentindo a dor da partida, da separação, da despedida da sua mãe. Ó Deus, concede consolação às nossas irmãs, aos nossos irmãos que estão entristecidos e abatidos. Que a Tua paz, a Tua alegria, a Tua força se manifestem em seus corações de modo muito real. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Vamos cantar juntos o hino de número 418. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. 418.
Em todos os nossos cultos, um dos momentos mais preciosos é o momento em que nós abrimos o nosso coração e olhamos para as Escrituras. Porque Deus, o nosso Deus Criador de todas as coisas, desde o princípio, se manifesta pela palavra, se revela pela palavra, e a sua maior revelação foi a sua palavra viva, Jesus. E aqueles que escreveram a respeito de Jesus, os apóstolos, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, deixaram, através das Escrituras, o testemunho divino e inspirado para a nossa instrução, para a nossa alimentação na fé e para a direção na nossa vida. Por isso é tão importante que cada um de nós sempre dediquemos diariamente um tempo para a leitura, para a meditação, para o aprendizado na palavra de Deus, nas Escrituras. Nesse momento, nós passamos a ouvir a leitura e a exposição da palavra pela nossa irmã licenciada Yara. O Senhor a abençoe, pode vir até aqui. E vamos convidar a Leni para que ore em favor desse momento da exposição da palavra. Por favor, Leni, venha até a frente para orar. Obrigado, Santo Deus, por estarmos aqui nesta tua casa, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós durante a semana e que o Senhor vem estar também agora nesse momento com a nossa, com a Yara, Senhor Deus, que vai nos trazer a palavra, que o Senhor esteja usando ela, Senhor Deus, para que ela possa falar tudo que o Senhor pôr no coração dela e do que ela passa para nós, Senhor Deus. Ser com ela, ser com todos nós aqui presentes e com aqueles que não puderam vir, Senhor Deus. E continue, Senhor Deus, com todos nós aqui. E agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento faremos a leitura da palavra que se encontra em Atos 20, versículos 1 ao 6. Atos 20, 1 ao 6.
O tema desse mês é o Evangelho de todos para todos. E é um tema bem apropriado porque estamos no mês da consciência negra, onde muitos acreditam que o Evangelho não é para os negros, ou não é para as outras raças ou nações, e não é para outras pessoas que não sejam algumas pessoas determinadas. E o Evangelho é para todos. Jesus veio, morreu e ressuscitou por todos e para todos. Ele está disponível e Ele está de braços abertos para todos. E o nosso texto, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Atos 20, do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Trecho estranho esse, né? Vocês devem estar se perguntando o que vai ser tirado e extraído desse trecho. Nomes estranhos. Eu acho que Tíquico e Trófimo eram gêmeos, é nome de gêmeos. Muito estranho esse texto, não é? Paulo não tinha mais como chegar a Jerusalém antes da Páscoa. E por isso ele planejou chegar lá para a festa do Pentecostes. Isso está no versículo 16 desse mesmo capítulo. As igrejas da Macedônia lhe entregaram donativos financeiros para levar aos membros da igreja em Jerusalém. Além do mais, representantes de algumas igrejas acompanharam Paulo. A impressão que normalmente temos quando nós lemos trechos onde Paulo aparece é a de que Paulo trabalhava sozinho. Frequentemente ele é chamado de grande apóstolo Paulo, como se todo o empenho e todo o sucesso da igreja primitiva, da igreja iniciante, conforme a história registrada em Atos, estivessem depositadas nas mãos dele, nas mãos de Paulo. A própria experiência de trabalho dele, que ele mesmo descreve em Éfeso, pode dar essa impressão. No versículo 19 desse mesmo capítulo, ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Paulo está falando dele mesmo. E depois desse versículo ele continua falando mais sobre ele, nos versículos seguintes. Toda a vasta experiência de Paulo não é resultado somente do seu empenho pessoal. Ao contrário disso, o trabalho pastoral de Paulo era realizado de maneira compartilhada com seus inúmeros companheiros e parceiros de missão. E aí nós vemos aqui essa relação de nomes, e em outras cartas de Paulo tem outros nomes que ele também relaciona e ele cumprimenta no final das cartas, atestando assim que outras pessoas estavam com ele trabalhando, caminhando, seguindo juntos e orando também, não só ele pelas pessoas, mas as pessoas por ele. Nós podemos observar neste mesmo capítulo a despedida de Paulo com os presbíteros de Éfeso, onde toda a equipe foi reunida. Alguns nomes dessa equipe aparecem nesse trecho que lemos, e no versículo 4 nós lemos: acompanharam-no. Esse acompanhamento não foi uma atitude simbólica,
os que acompanharam Paulo em seu retorno à Macedônia, se envolveram de maneira verdadeira e profunda nesse trabalho de evangelização que Paulo estava disposto a fazer, essa missão que ele tinha para fazer. Para começar, eles foram antes de Paulo e eles esperaram em Troade. Provavelmente foram antes para preparar adequadamente tudo o que fosse necessário para a chegada do restante da equipe. Ao chegarem, no versículo 7 está que ao chegarem lá, a igreja já estava a postos para recebê-lo e partir o pão. Eles estavam preparados para partir o pão. Nossa igreja tem vivido momentos de desafio e diante do grande desafio que a igreja tem, nesse momento da história, eu creio que é importante nós buscarmos referências sobre trabalho em equipe. E Deus nos mostra isso nesse texto, trabalho em equipe. Mas o que é que Deus nos mostra aqui? Primeiro, Ele nos mostra diversidade. Nós vemos no texto uma equipe plural e variada. Vamos dar uma olhada no texto novamente? Ele fala: Sópatro de Bereia, o Aristarco era de Tessalônica, o Gaio era de Derbe, ou seja, tinha uma variedade muito grande de pessoas com Paulo e na igreja naquele momento. Então essa igreja era composta de pessoas de diversas localidades e origens. As suas diferenças foram colocadas a serviço do reino de Deus em cooperação. Eles não estavam ali para representarem os interesses políticos de suas regiões, mas decididamente para servir a Deus por meio dos seus ministérios. Na igreja, infelizmente, muitas vezes acontece de formarmos grupos de pessoas que se parecem conosco. Nós evitamos a diversidade. E geralmente quem é muito diferente da gente, a gente nem chega muito próximo a essas pessoas. Diante da crescente pluralidade da nossa sociedade, nós precisamos valorizar e investir em nossa sociedade. Precisamos valorizar e investir em nossas equipes compostas por irmãos e irmãs com formações e capacidades variadas. Esse é um grande desafio para a igreja hoje, esse é um grande desafio para nós hoje. Temos que entender que quem é diferente de nós, ele nos complementa também. Não é porque ele é diferente que ele não tem nada a acrescentar, mas assim como a gente pode levar alguma coisa para a pessoa também acaba complementando, e juntos nós podemos caminhar em Cristo Jesus, nós podemos caminhar juntos nessa diversidade. A segunda coisa que Deus nos mostra nesse texto é um trabalho em equipe. No texto nós vemos que eles trabalhavam como uma verdadeira equipe, com entrosamento e de modo organizado. Vocês viram que uns foram à frente para preparar, quando chegou já estava a ceia preparada, ele já tinha alguma coisa para fazer. Eles tentaram se organizar para que as coisas fossem feitas. Notamos que eles agiam com respeito, acima de tudo por estarem a serviço de Deus e não de si mesmos. Nós também precisamos investir em uma equipe que trabalhe e conviva harmoniosamente. Não só investir numa equipe, mas nós devemos estar nós mesmos dispostos e abertos a trabalhar em equipe, colaborando para o crescimento da igreja do Senhor Jesus. As coisas na igreja não se fazem sozinhos, nós temos que trabalhar juntos, convivendo com os irmãos de diversas nacionalidades, com diversos crescimentos diferentes, com diversas posições diferentes, com ideias diferentes. E é isso o que Deus espera de cada um de nós, um trabalho conjunto, um trabalho harmonioso, uma caminhada de irmãos realmente. E a terceira coisa que o texto nos mostra em relação
a equipe, é um modelo de liderança. Ao longo da narrativa, nós encontramos um modelo de liderança personificado em Paulo. O texto mostra que algumas decisões foram tomadas por ele, e só ele podia fazer isso. A responsabilidade pelo bem-estar da equipe também era competência dele. Entretanto, ao contrário do que se observa, a sua liderança se caracteriza pelo respeito à equipe. Paulo, líder daquela equipe, não sufocou nem controlou a vida, o trabalho ou as emoções dos seus companheiros. E eu confesso que esse modelo de liderança é muito desafiador, porque nós falhamos em algumas atitudes. Nós falhamos mesmo em muitas atitudes e muitas vezes. E nós devemos aprender e desenvolver esse tipo de liderança. E todos nós sabemos que a liderança de Paulo, o espelho, o exemplo de liderança de Paulo, vem de Jesus. Então nós precisamos aprender a ser líderes como Jesus, a caminhar e liderar como Jesus fez. A igreja de Cristo é a maior comunhão de pessoas no mundo. Essa comunhão consiste em pessoas de todas as raças, nacionalidades, culturas e línguas. Há um grande número de pessoas que se converteram ao cristianismo e cresceu o número de igrejas formadas no século XX. Vocês podem pesquisar e vocês vão descobrir isso. Nós temos esperança que esse número cresça ainda mais em 2021, no século 21. Precisamos entender que nós somos corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo. Nós celebramos a ceia, relembrando a morte de Jesus e proclamamos o Evangelho de todos e para todos. É isso que a gente precisa ter em mente quando a gente fala trabalho em equipe. Precisamos realmente lembrar que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, cada um de nós. Ninguém é inútil, ninguém deve ser lançado fora, mas todos juntos, porque no corpo a gente não tira uma parte porque a gente não gosta. Eu não gosto do pé, então eu vou tirar o pé. Isso não acontece. No corpo não acontece. Nós precisamos aprender a conviver e a trabalhar juntos, em união, lembrando sempre que somos parte do corpo de Cristo e que nós celebramos a Ele a cada dia e que Ele nos quer juntos, unidos, falando do Evangelho para todos. A história da igreja, ela foi marcada pela presença de grandes líderes, mas eles nunca teriam alcançado destaque sem o auxílio e sustentação de outros irmãos em Cristo. Nós tivemos um evento no mês passado que foi da Reforma. E quando a gente fala em Reforma, a gente lembra de Lutero. Para ele chegar onde ele chegou, outros irmãos estiveram batalhando e trabalhando antes dele, para que tudo acontecesse no momento em que ele estava. As coisas não acontecem sozinhas. Os irmãos, esses líderes não alcançariam esse destaque se eles não tivessem auxílio de outras pessoas, se eles não fossem sustentados por outros irmãos em Cristo. Nós vivemos dias de destaque cada vez maior para a individualidade. Transmite-se a ideia de que as pessoas são autossuficientes, que elas não necessitam do amparo de Deus ou não necessitam de outras pessoas, mas a realidade não é essa. O trabalho da igreja não deve se basear na visão de uma só pessoa, deve ser um trabalho comunitário, pertence ao povo de Deus. E como igreja, devemos olhar para nós mesmos. Nós temos que olhar para nós mesmos como parte essencial da obra. Em 1 Coríntios 2:4, nós lemos que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. O mesmo Deus realiza tudo em todos. Precisamos ter isso sempre em nossa mente, precisamos guardar e gravar isso em nosso coração, para caminharmos juntos em harmonia. A cada um é dado o dom de manifestar o Espírito em vista do bem de todos. E o que nós podemos fazer para colaborar com a comunhão, para colaborar com a harmonia no lugar onde estamos? Ore, peça a direção de Deus em tudo. Seja participativo, coloque os seus dons à disposição de Deus. Não é os seus dons para mim, não é os seus dons para o Sérgio, mas é os seus dons à disposição de Deus. Ore e peça a orientação de Deus para isso, e Ele vai mostrar a melhor maneira de você estar agindo e aplicando os seus dons no reino dEle. Aprimore o seu dom, estude e se dedique a fazer o melhor. Domingo passado nós vimos aqui o Luiz Otávio, e todo mundo gosta muito quando ele toca, mas ele tem anos de estudo e ele continua estudando. Cada nova música, cada novo arranjo, cada coisa diferente, ele continua estudando. Que nós estejamos também aprimorando o nosso dom e nunca deixando de estudar para fazer realmente o melhor para Jesus Cristo. É preciso que todos entendam que somos enviados de Deus à humanidade. A todos nós, Deus vocacionou, e a igreja é a comunidade dos enviados de Cristo ao mundo. Devemos dar as mãos e aprender dia a dia, caminhar juntos como um só povo, com uma só missão. Que nós proclamemos o Evangelho cada dia mais. Que Deus nos ajude a caminhar com uma equipe bem entrosada, sob o seu comando e debaixo da graça dele em todo o tempo. Amém? Amém. Nós vamos cantar Quero Ser um Vaso de Bênção. O hino é de número 241. 241. Quero ser
Sobrou uma cópia da declaração de fé? Eu preciso de uma. Por favor. A gente faz para os outros e esquece da gente. Nós vamos fazer oração e depois da oração, a declaração da nossa fé. Essa declaração que vocês têm está no site da nossa igreja. Ela é uma formulação, já há muitos anos foi feita, que é uma expressão do que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil acredita. É um resumo bem resumido da nossa fé. Vamos orar. Pai Celeste, nós te agradecemos pela palavra instrutiva que nós recebemos nesta noite. Queremos, Senhor, aprender, não apenas a ouvir esse ensino, mas aprender como praticá-lo, Senhor, vivendo de uma maneira agradável em comunidade, vivendo de uma maneira harmoniosa no uso das nossas habilidades, da nossa capacidade dada por Ti para servir uns aos outros e especialmente para servir o Teu reino num mundo tão carente e tão desamparado muitas vezes. Oramos, Senhor, pela Tua bênção sobre nós nesse sentido, porque nós queremos servir ao Senhor cada dia melhor e servindo aos outros, servindo ao povo brasileiro, servindo a nossa nação e servindo também àqueles que de outras nações nós também temos a oportunidade de abençoar, de ajudar, como também o fazemos no ministério missionário do missionário Lucas na Turquia. Que o Senhor estenda sobre ele também, sobre toda a equipe que com ele trabalha, a Tua bênção, dirigindo e sustentando, empoderando com a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo use aquela equipe, aquela missão para a glória do Senhor, para benefício e bênção do Senhor na vida de tanto crianças quanto jovens, adolescentes e adultos que sofrem especialmente as agruras da guerra e a situação de refugiados distantes da sua pátria, sem recursos e sem condições de autossustento. Abençoa, portanto, Senhor, também a nossa igreja, Tua igreja, Senhor, no exercício dessa missão. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Todos juntos vamos ler? Cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus, para a paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, e o poder, a esperança e a consolação do Espírito Santo
esteja com toda a igreja do Senhor Jesus, que se espalha por toda a terra, agora e para sempre. Amém. Podem sentar. Gostaria de dar um aviso, gostaria que também Yara nos ajudasse nos detalhes desse aviso, com relação ao último domingo. No último domingo desse mês, dia 29, nós teremos um culto especial. Especial por quê? Porque estará próximo do Dia de Ação de Graças, que é o dia 25 de novembro, em que todos os anos nós lembramos diante de Deus das bênçãos, dos benefícios recebidos durante todo o ano. O dia 25 é o Dia de Ação de Graças. E, portanto, o domingo mais próximo, que é o domingo seguinte, quinto domingo, nós teremos um dia especial e um culto especial de gratidão. Nós estamos pedindo, e vamos também compartilhar esse pedido nas redes sociais, para que cada família da igreja grave um vídeo na sua casa e mande para a gente. Um vídeo dizendo em poucas palavras, no máximo 3 minutos, pelo que você e a sua família agradecem de modo especial a Deus. E esse vídeo vai ser compartilhado para toda a igreja, e assim nós vamos conhecer, os motivos de gratidão que porventura a sua família tem no seu coração diante de Deus para compartilhar. Yara, mais algum detalhe? Vídeo de 3 minutos. O detalhe no máximo 3 minutos. Cada família grave um vídeo de no máximo 3 minutos, para que nós tenhamos condição de compartilhar todos os vídeos. Então você na sua casa já vai pensando e preparando essa gravação para ser publicada no último domingo desse mês, no quinto domingo. Uma semana antes a gente está pedindo para que entreguem esses vídeos, para dar tempo de nós acertarmos a gravação e a edição dos vídeos. O Conselho da Igreja deve se reunir nessa semana para decidir a respeito da ordenação ou investidura, ou investidura dos irmãos que foram eleitos na Assembleia da Igreja para o presbiterato e para o diaconato. Então os irmãos devem estar atentos para esta publicação, que deverá ser feita ainda nessa semana pelo nosso conselho, e resolvida pelo conselho, e que Deus nos dê ao Conselho da Igreja sabedoria para a tomada dessa decisão. Há mais algum aviso? Reunião de oração na terça-feira. Lembrando, a reunião de oração na próxima terça-feira, às 19h30, aqui presencialmente. A todos, irmãos e irmãs, um grande abraço, com os desejos de que o Senhor realmente, dia a dia, abençoe poderosamente cada um. Amém.